ao final dos trabalhos do segundo FAFSAM e para apresentar as conclusões que foram atingidas com esta maratona atrás do tempo acerca destes 4 grandes temas centrais, pertinentes e que têm de ser aprofundados e solucionados. Chamo para a mesa o Sr. Engenheiro Justino dos Santos Silva, em representação da presidência do CONSAN, exercido pelo Ministro da Agricultura de Timor-Leste. Chamo o Sr. Dr. Manuel Lapão, diretor de cooperação em representação do Secretariado Executivo da CPLP. Chamo o Sr. Dr. Hélder Muteia, representante da FAO junto da CPLP. E chamo o Sr. Engenheiro Aguinaldo David, representante do Mecanismo da Sociedade Civil do CONSAN. Sim. Sim. Passo a palavra, então, ao Sr. Engenheiro Justino dos Santos Silva. Bom dia ou boa tarde a todos. Para nós é uma honra de estar aqui presente no segundo Fórum da Agricultura Familiar. E, em nome do Ministro Coordenador dos Assuntos Econômicos e Ministro da Agricultura e Pescas, Engenheiro Stanislau Aleixo da Silva, apresentamos os nossos votos de minhas felicidades neste sítio, encontro, e agradecemos pelo convite dirigido a Timor-Leste em relação a este encontro. Agradecer também a todos os participantes que deram ideias construtivas para o desenvolvimento da segurança alimentar, principalmente a agricultura familiar. Sem agricultura familiar não há vida. Sem agricultura não há desenvolvimento de uma nação. Portanto, agradecer os temáticos discutidos em relação às políticas de governação da terra, compras públicas, agricultura familiar e agroecológica. Nada mais disso. Espero, todos aqui, desejamos que o resultado deste encontro seja um bom resultado para os países da CPLP no futuro. Só isso e nada mais. Obrigado. Muito obrigado. Passo a palavra ao Sr. Manuel Lapão, diretor de cooperação da CPLP. Muito boa tarde a todos e a todas. Estamos numa sessão de encerramento. O nosso moderador disse que iam ser apresentadas as conclusões. Eu não o farei porque senão causava-vos uma indigestão. Naturalmente não acompanhei os trabalhos com o afã que todos vós fizeram. Quero que saibam que estive a acompanhar no gabinete porque a transmissão é feita online e acabei de assistir a um painel e uma mesa de facto muito interessante. Mas há 2 ou 3 coisas que vos quero dizer antes de procedermos aos agradecimentos que são devidos nesta altura. Eu fiquei verdadeiramente impressionado com algo que eu vi aqui ontem, e foi o Saidur Rahman que o trouxe, quando ele, a determinada altura, nos disse que nós não podemos forçar as pessoas a ser agricultores e a trabalharem a terra. E, de facto, estamos aqui numa reunião em que damos isso como um dado adquirido. E o que é facto é que nós não podemos forçar as populações dos nossos Estados-membros a procurarem aquilo que é melhor para as suas vidas e para o seu processo de desenvolvimento. Esta frase é uma frase muito impressiva porque, ao mesmo tempo que o Rahman nos trouxe esta ideia,
disse também que para que isso seja possível temos que dar dignidade, temos que dar condições de vida às pessoas que fazem do trabalho da terra, da agricultura, da pequena agricultura familiar, a dignidade que elas merecem. E creio que hoje o professor Oliveira Batista teve uma síntese interessante, ele já não está na sala, quando nos recordou o Amartya Sen e focou, enfim, algumas das questões que o Amartya nos trouxe para esta reflexão. Mas o professor Oliveira Batista não disse que o Amartya Sen tinha feito algo muito interessante, que era associar o tema do desenvolvimento ao tema da liberdade. E, de facto, ter desenvolvimento, ter países mais desenvolvidos, ter condições de poder progredir na vida, é, de facto, uma afirmação de liberdade mais do que uma afirmação de desenvolvimento. Conseguir ter facilidade para produzir alimentação sustentável, para não ter fome, para combater a insegurança alimentar, para combater a morte precoce, se nós quisermos, em última instância, é de facto um fator de liberdade, é um fator de dignidade, é um fator de desenvolvimento humano e creio que a reunião que agora se encerra, modestamente e ao nível da CPLP, contribuiu de forma indelével para que assim seja. Creio que ficou provado à evidência que o exercício que a CPLP vem construindo com esta plataforma multi-atores e que de forma sábia o mecanismo da sociedade civil conseguiu dar expressão nestes 2 dias, trazendo para o seu seio o mecanismo das universidades, o mecanismo dos parlamentares, o mecanismo do setor privado, foi bastante interessante. Apelo a que os restantes mecanismos, nas lógicas das suas reuniões particulares, o façam também, porque a riqueza do debate foi evidente. Gostaria de sossegar todos, dizendo que a reunião do CONSAN, não está aqui nenhum representante do Brasil, mas enfim, que a reunião do CONSAN terá lugar. Ela está a ser trabalhada connosco, não sabemos exatamente se a agenda será para 24 ou 25 de outubro, se será para 21 ou 22, não sabemos ainda, essas articulações estão a ser feitas ao nível das competentes estruturas brasileiras, mas a reunião terá lugar e precederá a Conferência de Chefes de Estado e de Governo. E agora sim, passando para a parte dos agradecimentos e retomando aquilo que eu disse há pouco, queria agradecer a atuar em nome do secretariado, ou atuando como secretariado do mecanismo da sociedade civil da CPLP no CONSAN, atuar naturalmente aos participantes do mecanismo da sociedade civil pelas ideias que nos trouxeram, pelo debate que aqui foi possível, agradecer aos moderadores, aos palestrantes, aos integrantes das mesas, pela maneira como trouxeram os temas, nem sempre fáceis e polémica. Há pouco alguém aqui na plateia, eu estava no gabinete e fiquei um bocadinho escandalizado, disse que passou a ter uma seca. Eu espero que não, que tenha tido um momento de oportunidade, de partilha de ideias. Creio que vir à CPLP para passar uma seca, de facto, não é algo que me deixe feliz e, portanto, enquanto representante do secretário executivo, não gostei muito de ouvir essa afirmação e compreendo que os debates tenham sido intensos e não se tenha dado espaço a que todos manifestem as suas afirmações e manifestem a sua vontade, mas os moderadores têm essa função difícil, é cortar a palavra às pessoas quando elas estão entusiasmadas. E antes que isso aconteça comigo, eu queria dizer-vos que, em última instância, a CPLP pode ter muitos defeitos, mas não tem uma virtude que me parece muito grande. Nós temos sabido construir uma rede de saber, uma rede de partilha, uma rede de troca de boas práticas riquíssima com aquilo que é a cooperação Norte-Sul-Sul e com tudo aquilo que nos aproxima e ao mesmo tempo nos afasta, e é por isso mesmo que esta partilha de recursos e conhecimentos deve continuar, como há pouco foi concluída na mesa anterior. Espero que se retome com grande evidência já no CONSAN de Brasília e creio que no final deste exercício, quando estes mecanismos estiverem verdadeiramente estabilizados, que a CPLP sairá uma organização mais reforçada. A nós, enquanto comunidade, preocupa-nos a coerência das políticas. E creio que ao longo destes 2 dias de trabalho, enfim, eu estava a fazer outras coisas à medida que estava a acompanhar a sessão, poucos, ou talvez nenhum, tenham feito uma referência que me parece absolutamente essencial neste exercício, que é o alinhamento de tudo o que está aqui a ser feito com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. A Agenda 2030, se nós quisermos ser um bocadinho ambiciosos, foi influenciada pela CPLP, se quiserem, porque aquilo que aqui aparece como objetivo absolutamente fundamental de melhoria da alimentação de qualidade nutritiva suficiente durante todo o ano, a questão do rendimento e o incremento de rendimento dos pequenos produtores de alimentos, dos grupos mais desfavoráveis, mulheres, povos indígenas, a garantia do acesso igualitário à terra e outros recursos produtivos, a agroecologia, que vem do último painel,
está na estratégia da CPLP, está nos mecanismos de trabalho do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional e eles não foram aprovados em 2015, foram aprovados em 2011. Portanto, estão todos de parabéns, a CPLP está de parabéns. Muito obrigado. Chamo então o Sr. Hélder Muteia, representante da FAO junto à CPLP. Muitíssimo obrigado. Também começo por cumprimentar a todos e agradecer não só a participação, mas as contribuições de todos, que eu também tive o privilégio de acompanhar através das plataformas de comunicação. A riqueza dos debates, alguns confrontos, mas sempre pacíficos, e a necessidade de crescermos. O crescimento, às vezes, faz faísca. Então, é importante, particularmente nesta sessão, que tivemos a oportunidade de convidar atores de outros setores. Tivemos aqui do setor privado, tivemos da academia, tivemos também pessoas ligadas mais à diplomacia, à investigação. Então, tivemos vários atores contribuindo sobre aquela que deve ser a visão para este setor, mais ligado à agricultura familiar, mais ligado à sociedade civil, mais ligado a assuntos de que está no terreno. E essa visão de quem está no terreno, de quem vive o dia a dia e tem a capacidade de transmitir com esta emoção aquilo que os atores a nível de base sentem é muito importante. E é por isso que a estratégia de segurança alimentar e nutricional da CPLP foi adotada, para criar este ambiente que humaniza o que nós fazemos nos sistemas alimentares, que torna relevante tudo aquilo que se faz, particularmente a ação de quem tem a responsabilidade de exercer a liderança, que são os fazedores políticos. E foi aqui referido ontem, na abertura, que existe um compromisso político que paira. Mas este compromisso político, como eu referi também ontem, precisa ser alimentado. E é alimentado através destas contribuições, destas ações. Eu vim aqui também com alguma expectativa de ver o documento final, porque depois dos debates queria ver o que é que ficou petrificado, o que é que ficou solidificado. Mas, naturalmente, eu acredito que o documento precisa ser bem mastigado, estabelecer consensos e ficamos a aguardar. E esse documento, naturalmente, será muito bem-vindo no CONSAN, que nós acreditamos, temos a convicção quase em 100% de que vai acontecer no Brasil, em preparação da grande cimeira. E esse CONSAN é que vai preparar os documentos que, naturalmente, as recomendações que serão levadas à cimeira. Então, é muito importante relativamente aos assuntos ligados à segurança alimentar e nutricional. E a forma como os painéis foram desenhados deu uma indicação das prioridades. E a representação da FAO, ontem, quando eu referia que a FAO estava muito bem representada, eu esqueci-me de referir-me a uma grande representação que a FAO tem aqui, que é o Francisco Sarmento, que está aqui, e que tem dado uma grande contribuição e levando esta carroça para frente. Ele tem ajudado e trazendo a contribuição, a colaboração da FAO, mas também referi-me assim, aos colegas Carlos Milites, ao Maurício, que está no escritório da FAO em Acre. Portanto, como FAO, nós estamos preparados para o que der e vier, no sentido de dar todo o nosso apoio, toda a nossa colaboração. E a nossa participação também, tanto no CONSAN como na Cimeira, será sempre de peso. Vamos fazer tudo para que a FAO esteja bem representada, para que possamos cumprir essa responsabilidade. E eu referi aos temas, essa questão da agricultura familiar, que foi aqui muito bem debatida. É importante. É preciso dignificar esse setor. Os produtores de comida, os mais pequenos, não podem ser abocanhados pelas grandes corporações, ser relegados para a clandestinidade
e estejam na condição de vegetação, quando são eles que colocam 70% do que nós consumimos, colocam no nosso prato 70% da refeição. É importante fazer com que eles produzam com dignidade e também encarem o futuro com esperança. Esta questão também dos acessos aos recursos, à terra, porque a questão dos pequenos agricultores, a forma como eles são relegados à clandestinidade começa mesmo ali, que é retirada do poder sobre a terra, o acesso a esse recurso básico, que depois inclui outros recursos também, como a água, porque esses pequenos agricultores também têm direito a utilizar alguma tecnologia para poderem competir no mercado. E esta questão do mercado é extremamente importante, porque é outra forma pela qual os pequenos agricultores são relegados à clandestinidade, é através do mercado. Não conseguem colocar os seus produtos. Daí a importância, já referimos aqui, de políticas públicas que possam criar, uma delas foi aqui debatida, que é de compras públicas, mas há outras. E o Brasil, onde nós estaremos daqui a 2 meses, é muito rica em políticas públicas, que não são perfeitas, mas são políticas que nos dão possibilidades e oportunidades de poder também criar políticas mais enquadradas para a realidade específica dos outros países dentro da CPLP. E eu refiro isso em língua portuguesa. Esta aqui é a nossa grande vantagem. Podemos abordar os assuntos na língua que nós conhecemos e dominamos, tratar a língua portuguesa. E a questão ambiental foi aqui também abordada. Agroecologia, uma agricultura inteligente face ao clima, tem sido a abordagem que a FAO tem vindo a recomendar. É muito importante. E envolver os pequenos agricultores nessa plataforma. Então, é muito importante. E eu vou repisar aqui a importância de termos vários atores, porque ajuda a equilibrar as abordagens, a percebermos que não há apenas uma forma de ver as coisas, existem várias. E essas várias formas é que nos dignifica não só a nós como entidades ligadas ao setor agroalimentar, mas dignifica toda a humanidade. Saber que somos muitos, diferentes ideias, diferentes perspectivas, mas um ideal comum, que é uma humanidade sem fome, uma humanidade mais digna. Muito obrigado. Chamo então à mesa o Sr. Engenheiro Aguinaldo David, em representação do mecanismo da sociedade civil no Conselho. Boa tarde. Muito obrigado a todos. A mim coube a responsabilidade de fazer a síntese do fórum. Eu diria a síntese da síntese, tendo em conta o escasso tempo que já temos. E vou tentar aqui traçar o que consideramos, digamos, a súmula dos pontos mais importantes que aqui discutimos e conseguimos reter desse segundo fórum da agricultura familiar e da segurança alimentar e nutricional. Como sabem, o fórum não começou ontem, os trabalhos não começaram ontem, começaram desde a segunda-feira e continuam amanhã dentro. Durante esses dias, portanto, discutimos muito, houve muita riqueza em termos de contribuições e lembrar que estamos aqui a representar mais de 500 organizações da sociedade civil dos nossos países que pela primeira vez, diria, estamos a conseguir reunir no mesmo espaço outros mecanismos das universidades, os parlamentares e também o setor privado, para conjuntamente discutirmos como implementar, materializar uma estratégia de segurança alimentar e nutricional que é de todos nós. Portanto, este fórum acontece no momento em que, no momento que antecede, digamos, a Cimeira de Chefes de Estados e de Governo da CPLP, e para nós isso tem um significado importante porque
Felizmente que o Sr. Secretário e Executivo da CPLP nos tranquiliza que o CONSAN vai se realizar e, como sabem, esse CONSAN tem um papel de assessoria técnica aos chefes de Estado e de Governo nesta matéria de segurança alimentar e nutricional. De modo que, durante esses dias, discutimos ações concretas para propor aos governos para reverter o quadro atual existente, em que temos nas nossas comunidades ainda 150 milhões de pessoas que não têm acesso seguro aos alimentos e com um impacto e que sofrem um impacto de um sistema alimentar ainda social e economicamente, portanto, ineficaz. A desnutrição, a malnutrição, o sobrepeso, a obesidade, digamos, estão ainda hoje, portanto, a caracterizar as nossas situações alimentares, afetar as nossas populações com doenças, com uma situação sanitária em que a hipertensão e outras nos graça, obrigando os nossos Estados a gastar cerca de 20% a 30% dos seus orçamentos para curar essas doenças não transmissíveis. Este quadro exige uma transição do sistema alimentar para sistemas mais democráticos e sustentáveis e, por isso, nós propomos um conjunto de ações em que vou citar as mais relevantes. Queríamos aqui recordar aos governos a necessidade de continuar a construção dos mecanismos de governança da segurança alimentar e nutricional com a participação social, designadamente os que ainda não têm esse sistema, Angola, Portugal e Guiné Equatorial. Também congratular-se com os países que crescentemente vêm criando esses mecanismos, referiu-se aqui ao caso da Guiné-Bissau e de São Tomé e Príncipe, e apelar às Nações Unidas, designadamente a FAO, o apoio técnico no sentido de consolidarmos, portanto, esses mecanismos de governança. Também uma outra conclusão que poderemos tirar daqui é a questão da criação de um pacto para a governança da terra e outros recursos naturais, assente na institucionalidade da estratégia de segurança alimentar e nutricional ou nos comitês nacionais de negociação de terra. Este pacto, visando maior transparência, prestação de contas e convergência de políticas no tocante à garantia de direitos de acesso e uso da terra, deverá contar com um observatório da terra e provedores nacionais para o monitoramento da implementação das diretrizes voluntárias para a governança da terra, dos recursos pesqueiros e florestais, no contexto da segurança alimentar e nutricional, aprovadas pelo Comitê Mundial da Segurança Alimentar das Nações Unidas. Também queríamos recomendar aos governos o apoio imediato aos agricultores familiares, que, como sabem, na comunidade provêm entre 70% a 100% dos alimentos saudáveis consumidos pelas populações. Para o efeito, deverão esses Estados-membros aprovar a próxima reunião do CONSAN CPLP, que já foi dito aqui, que vai se realizar no próximo mês, deverá aprovar as diretrizes para o fortalecimento da agricultura familiar nos países da CPLP e realizar estudos nacionais coordenados e coerentes a nível dos diferentes países para que possam ser comparáveis. Iniciar a construção também de políticas para a agroecologia, providenciando um quadro legal e institucional adequado e serviços de assistência técnica e investigação, créditos seguros, acesso a mercados para os agricultores agroecológicos. Avaliar no quadro do acordo preferencial ao nível da CPLP a institucionalização de mecanismos de certificação multiatores ao nível da comunidade.
Implementar também ativamente as políticas de compras públicas, em particular ao nível da alimentação escolar, privilegiando a compra de alimentos a partir dos agricultores familiares. Nesse sentido, e visando a construção de capacidades e também intercâmbio de conhecimentos, o Fórum recomenda a realização do intercâmbio envolvendo não só a sociedade civil, mas também técnicos governamentais, como pessoas responsáveis para a área da nutrição escolar, os gestores escolares, para que possamos discutir uma política geral ao nível da CPLP sobre as compras públicas. O mecanismo de facilitação da participação da sociedade civil, que queria aqui agradecer a todos os atores relevantes na comunidade e a sua participação neste segundo Fórum da Agricultura Familiar, em especial ao Secretariado Executivo da CPLP, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO. Queremos agradecer antecipadamente também à Associação para a Mudança Transcultural Entalute, no Concelho de Loures, que é maioritariamente formada por imigrantes cabo-verdianos, pela Morabeza, que em crioulo significa, portanto, a forma de me receber, a forma calorosa de receber, na certeza de que iremos ter esse tratamento especial nessa comunidade durante a visita. Muito obrigado a todos. Quero agradecer aos membros da mesa, quero agradecer a todos os que participaram nestes 2 dias de sessões públicas de trabalho do segundo Fórum da Agricultura Familiar e da Segurança Alimentar da CPLP e dou por encerrados os trabalhos. Um bom almoço.